Fortaleza da nossa cidade é você. Fala galera, está no ar mais uma edição do Resenha de Artilheiro, trazendo tudo sobre o mundo do esporte, em especial o futebol cearense. Então, chega mais porque o programa está só começando. E para abrir o nosso resenha, eu recebo mais uma vez aqui meu parceiro Hugo do Vale, o comentarista que deixa você na cara do gol, e Helenilson Dantas. Então, ajeita-se no sofá, prepara a pipoca e fica com a gente porque o Resenha de Artilheiro já está no ar. Hugo do Vale, meu parceiro, e aí? Boa tarde. Boa tarde, João Paulo Quintela. Boa tarde, Helenilson. Prazer estar aqui com você. O prazer é meu, mano. E a gente está aqui, né? Agradecendo também a toda a equipe técnica da TV Fortaleza 7.2. Estamos aqui de volta, Resenha de Artilheiro, depois de um final de semana movimentadíssimo. Teve quartas de finais do Campeonato Cearense, também teve o quadrangular da morte, né? Verdade. É melhor falar quadrangular da permanência, fica menos pesado, né? E muitas outras coisas, né? Semana cheia, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, tem muita coisa aí pra gente conversar. Beleza, Helenilson Dantas, o seu Helenilson, cara, e aí? Tá certo, obrigado aí mais uma vez pelo convite, é uma honra estar aqui de novo, né, cara? Eu já tô me sentindo de casa, hein? E é bom, e é bom. Mas é isso aí, como o Hugo falou, foi um fim de semana bem movimentado, apesar da ausência em campo de Ceará e Fortaleza. Mesmo assim, não deixou de ser um fim de semana aí cheio de futebol pra gente discutir. Tá bom, então deixar um abraço especial para todos que nos acompanham. Vem com a gente, faz com a gente o programa acontecer. Afinal de contas, toda segunda e quinta-feira nós trazemos o melhor do esporte para você. Quero começar falando sobre as quartas de final do campeonato cearense. Maracanã e Horizonte fizeram um bom jogo no estádio Domingão. O Alves Celeste venceu por 3-2 com gols de Davi Torres, Bravo e Wendel. Já para o Galo do tabuleiro, Tico Baiano balançou as redes duas vezes, mantendo o confronto aberto para o jogo de volta. O encontro acontece no próximo domingo, dia 23, no estádio Prefeitão, às 16 horas, horário de Brasília. Fez o jogo, Hugo do Vale? Não, fiz o outro, né? Fez outro jogo em Tirol, mas esse foi um jogo super movimentado, como a gente falou lá na rádio, né, cara? Isso. Não percam as quartas de final do Campeonato Cearense, tem muitos jogos interessantes, treinadores interessantes, né? Por exemplo, aí, né? É um duelo entre Júnior Cearense e Leandro Campos, né? São dois bons treinadores que têm passagens vitoriosas pelo nosso futebol, o Júnior principalmente através do Maracanã, e eu acredito que ele teve um pouco mais de vantagem em cima do Horizonte justamente por esse grupo já estar junto há muito tempo. A gente vê que o Maracanã joga de uma forma aplicada, né, disciplinarmente. Ele obedece muita coisa do que o Júnior fala à beira do gramado. Poderia ter sido uma vitória até mais tranquila para o Maracanã, mas houve a reação do Horizonte, né? O Horizonte que já surpreendeu na primeira fase, foi o único time antes do Clássico Rei que conseguiu fazer gol no Fortaleza. Foi o time que venceu o Ferroviário no Presidente Vargas, então não chegou por acaso, né? Chegou realmente ali devagarzinho, caladinho, sem muita gente falar no Horizonte e tá aí. Acho que é um placar mínimo, 1-0 já leva para os pênaltis. O jogo, por mais que seja no estádio do Maracanã, o time do Horizonte é muito aplicado a isso, vai como um franco favorito e eu acredito que seja mais um bom jogo de futebol. Em outro momento, Helenilson, nós falávamos aqui do trabalho excelente do Júnior Cearense, não só nesta temporada, mas nas anteriores também, e o Maracanã, como pontuou o Hugo do Vale, que tem feito um trabalho interessante, principalmente pela permanência do seu time base e também esse trabalho que o Júnior tem feito, que eu acho magnífico, cara, magnífico. E querendo ou não, é um duelo de gerações aí, né? 62 anos, o Leandro Campos, 45, talvez, o Júnior Cearense. Enfim, são duas escolas, são dois momentos, mas, como o Hugo falou, um jogo interessante e bem movimentado com 5 gols, cara. Mesmo com as credenciais aí citadas pelo Hugo, né, com relação ao Horizonte, eu relembro aqui que, eu até comentei, acho da última vez que eu estava aqui, que eu tinha dito, no dia que eu assisti o jogo Fortaleza e Maracanã, né, que o Fortaleza teve dificuldades para vencer o Maracanã, eu até falei, rapaz, eu acho que é esse time aí que vai fazer a semifinal com o Ceará. E eu continuo mantendo a minha perspectiva, apesar, né, como você falou, o placar mínimo pode ser revertido, claro, mas eu creio que o Maracanã vai levar melhor nessa. Eu consigo arriscar esse palpite. E eu falava da outra vez que eu vi o jogo do Horizonte, cara, eu achei legal, não é um time de chutão, muito pelo contrário, é um time bem treinado, que sai legal. Então, assim, é um jogo bem legal de se ver. O
O jogo vai ser no final de semana e aí, de fato, a decisão tá tudo em aberto, como foi falado no enunciado, está em aberto, o jogo, tudo pode acontecer. Afinal de contas, um gol leva a decisão para os pênaltis. Um gol de diferença que o Maracanã vem a sofrer já leva a decisão para os pênaltis. E aí, quem passar de fase encara o Ceará pela semifinal do Campeonato Cearense. Deixa eu trazer para o outro jogo agora. Mas tem um detalhe só para o jogo. Se passar o Horizonte, vai ser a primeira vez que o Ceará vai jogar no Campeonato Cearense fora da capital. Ah, é, né? Tem esse detalhe. Fortaleza já encarou... Neste campeonato. Fortaleza encarou o Cariri... Encarou o Horizonte no domingão. Ah, o Horizonte, né? Verdade. No estádio Presidente Vargas, o Ferroviário fez valer o mando de campo e venceu o Tirol por 2-1 no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Cearense de 2025. Janeudo, olha só, e Ciel marcaram para o time coral, enquanto Biel descontou para o Tirol. Com o resultado, o Tubarão da Barra joga pelo empate no jogo de volta, marcado para o próximo sábado, dia 22, novamente no PV. Já o Tirol precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar no tempo normal. Se for um gol de diferença, decisão para os pênaltis. Hugo do Vale, aí sim, fez esse jogo. Fiz esse jogo e gostei muito de fazer. Foi um jogo, assim, muito bom para quem gosta de analisar futebol. Você vai vendo aí as investidas do Tirol. O Tirol começou o jogo muito bem, cara. Inclusive, a gente fez um vídeo análise sobre essa partida, que deve ir para as redes sociais daqui para amanhã. Eu acho que a gente deve estar falando sobre esse jogo. A formação, né, que o Michel colocou para o time do Tirol. O Michel que assumiu o Tirol há pouco tempo, né, pegou o jogador conhecidíssimo do Michel nosso Guerreiro, tá? A gente lembra que... Não. Quem é o Michel? É o Michel Lima. Que já treinou o Atlético Cearense, inclusive, né? Era o Nilson, não, Tirol era o Nilson, aí depois... Aí foi o Fabiano Soares. Aí agora é o Michel. E agora é o Michel. Michel, tu falou Lima, o nome? Michel Lima. E já treinou o Atlético Cearense, inclusive. Então, como eu estava falando, né? Montou ali uma formação tática interessante. Pegou o Pio, fez ali o pilar ali no começo das jogadas. Legal. Pelo lado direito, o time do Tirol tinha Soares e também tinha o Sidney, que é um jogador que joga como segundo volante, mas atuou mais para frente um pouco. Do lado esquerdo ele tinha o Renan junto com o Siloé, né? E ali atacando a equipe do Ferroviário pelas laterais e pelo meio campo. Você vê que teve umas 2 enfiadas de bola do Soares ali pro Otacílio que ele não conseguiu, né? Só que aí o Ferroviário foi apanhando literalmente dentro do jogo, foi sofrendo para poder entender essa formação tática do Tirol e foi mudando, né? E justamente os 2 jogadores que a gente falava, né? O Ciel e o Janeudo, que estava de fora do Ferroviário, faz falta, mas o Ferroviário não pode ficar dependente, foi quando o Zorro colocou aquela famosa 2 linhas de 4, né? Defensores, armou um contra-ataque e pegou o Tirol justamente na hora que o Tirol perdeu essa bola. Contra-ataque com o Alanzinho, você vai ver aí, eu acho que é esse lance agora, se eu não me engano. O Ferroviário fez aí, ó, rouba a bola, ele já aciona o Alanzinho, ó. E o Alanzinho disparado ali já passa pelo Pio igual um foguete. E aí centraliza a bola lá na marca do pênalti pro Janeudo fazer o gol. O goleiro contribuiu, é bem verdade, né? Mas aí o contra-ataque, né? Foi o que o Zorro utilizou dentro do jogo. Ele viu a situação que estava jogando o Tirol, reformulou a equipe, fez o gol de contra-ataque, voltou para o segundo tempo da mesma forma, fez o segundo gol também no contra-ataque, né, com o Alanzinho novamente e o Ciel fazendo o gol. E o Tirol que teve que mudar, né? Colocou a rapaziada, colocou a garotada para correr, né? E aí foi e diminuiu. Assim como foi o jogo do Maracanã com o Horizonte, um gol de diferença, principalmente para esse jogo aí, é com diferença quase que imperceptível, porque leva o jogo para os pênaltis, então a galera fica muito ligada nesse jogo aí, porque foi muito bom. É verdade, você vê que o Tirol, você vê nos melhores momentos, né? Tirol direto em cima do Ferroviário se valendo desse contra-ataque, e tem o Alanzinho, Elenilson, que vem se destacando ao longo da competição. A gente já falou aqui, Alanzinho e Jefão, são 2 nomes que se destacam no Ferroviário, e agora o Alanzinho, nos 2 gols, ele tem participação direta e ajudou muito o Ferroviário nesse resultado aí diante do Tirol. E assim, o Hugo estava lá no jogo, deve saber melhor do que eu, mas pelo que pouco que eu assisti do jogo, eu até brinquei com as pessoas que estavam assistindo. O futebol é interessante, né? Porque quando começou o jogo, eu disse, rapaz, o Tirol vai ganhar esse jogo. Porque só deu Tirol nos primeiros minutos. Aí faz parte, né? Faz parte do jogo. Uma falha do goleiro,
que aqui foi realmente uma falha, o chute do Janeldo foi no cantinho, tudo bem, mas a bola foi bem fraca, né? É plenamente defensável, mas ali, meu amigo, ali começou a se desenhar a história do confronto ali, nesse lance, né? De forma contundente, foi escrito ali o placar a partir dali. Então, a gente vê um confronto equilibrado. Esse aí é um confronto equilibradíssimo. Tem mais um jogo também no Presidente Vargas, né? E assim, esse aí eu não consigo arriscar favorito. Eu acho que está totalmente aberto. O time do Tirol tem uns caras experientes aí, como a gente viu aí, o Pio. Né? Eu não sei se o Soares é aquele que jogou no Ferrinho, né? É o mesmo que jogou no Ferrinho, no Atlético Cearense. Exato, bom jogador também, já experiente. Muito bom jogador. Então, perna esquerda, olha, o contra-ataque do Ferroviário aí de novo. Ó. O time do Tirol tem o Ciel não perdoa, né? Totais condições de reverter o placar. O Ciel fazendo o que sabe de melhor fazer, né? Que é colocar a bola para dentro. Só corrigir, o gol do Ferroviário, ele veio depois do gol do Tirol. Então o Tirol chegou a empatar a partida. E aí o Ferroviário foi e deu números finais aí ao jogo, depois do gol do Ciel. Tá bom, coloca em tela aí só pra gente saber, né? No sábado, já falei, mas vou repetir, dia 22 de fevereiro, o Tirol recebe o Ferroviário no estádio Presidente Vargas. Primeiro jogo 2-1, segundo jogo, com o mando do Tirol, o jogo vai ser às 16h30. E eu estarei lá com meu amigo Filipeta. Eu e Filipeta com a bandeira do Ferroviário. Ah não, eu sou Tirol. O Tirol, eu e o Filipeta com a bandeira do Tirol estaremos lá na torcida, ok? O outro jogo das quartas de final que nós podemos acompanhar vai ser Maracanã e Horizonte. Aí vai ser no Prefeitão, como nós já falávamos. O Horizonte perdeu o primeiro jogo por 3-2 e no domingo, 16 horas, eu não posso ir, infelizmente, mas vou mandar o Elenilson e o Hugo do Vale lá no meu lugar. Maracanã contra o Horizonte. O jogo é no Prefeitão, mas é no domingão, né? Domingo, dia 23. Boa. Olha aí. Excelente. Ok, a gente segue a nossa pauta para a gente falar agora sobre o quadrangular da permanência. O Iguatu saiu na frente na disputa do quadrangular da permanência do Campeonato Cearense 2025. Jogando no Morenão, o Azulão conquistou a primeira vitória na temporada ao bater o Cariri por 3-0. Com o resultado, o time do Centro-Sul lidera a disputa pela permanência na elite do futebol cearense. Era de se esperar, né? Pelo que o Cariri apresentou na primeira fase. Infelizmente, né? Porque a gente até falava que começou um outro campeonato e que o Cariri poderia se recuperar. O Cariri que teve pelo menos 8 contratações para essa próxima fase do campeonato para tentar se manter, já que subiu no ano passado, foi vice-campeão da Série B, mas logo no primeiro tempo a gente já foi vendo logo 1, 2, 3 gols. Aí achei até que seria outra goleada muito grande, né? Que o Cariri iria sofrer. Mas não foi o que aconteceu, ficou no 3-0. Nesse caso aí, acho muito difícil o Cariri reverter essa situação, pelo histórico dentro da competição e por esse jogo também. A gente viu que o Cariri pouco resistiu, né, às investidas da equipe do Iguatu, que ainda não está aquele Iguatu que a gente conhece, aquele Iguatu que apareceu dentro do nosso futebol, que eliminou o Ceará de semifinal, que chegou à Série D do Campeonato Brasileiro, que participa de pré-Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Enfim, é um time que ainda está em transformação, depois da saída do Washington Luiz, depois da saída do Flávio Araújo, e é o segundo treinador que está na equipe do Iguatu. Nesse caso, eu vou até me arriscar, ele também está tranquilo, né, de dizer que é difícil o Iguatu não se manter, né, na primeira divisão do Campeonato Cearense. É isso, Elenilson. Iguatu, que eu esperava que na primeira fase fosse passar para as quartas de final, não foi o que aconteceu, mas agora, nesse quadrangular da permanência, parece que se posicionou, até por conta também do seu adversário, que não mostrou muita força nesse momento. Perfeito. Lembrando, tá, que esse quadrangular da permanência ele é só de ida. Tá? Então, ele é só de ida. Tiro curtíssimo. Só 3 jogos. Só 3 jogos. Os times que terminaram na lanterna na primeira fase fazem só um jogo em casa e 2 fora. Né? Que no caso é o Cariri e o Barbalha. Então o Barbalha já queimou o jogo dele em casa. E os outros 2, né, que é o Iguatu e o Floresta, fazem 2 jogos. Até pela forma como eu falei, parece que iria ter o jogo de volta dos 2 como é das quartas de final, mas não é. São só 3 jogos para cada um. Então esse empate lá que o Floresta conseguiu foi muito importante, né, lá
lá em Barbalha, porque o Floresta vai fazer 2 jogos em casa e eu acho que nessa aí eu tô com o Hugo, acho que tá fácil de fazer uma perspectiva aí, eu acho que vai acabar caindo o Cariri, que realmente, mesmo com as contratações, a gente, pelo menos nesse jogo, nesse curto espaço de amostragem que a gente teve, que é só uma partida, mas a gente viu que não surtiu muito efeito, né? Então acho que o Cariri já está fadado aí a retornar para a Série B e fazer aquele lamentável bate e volta na Série A do Cearense. E aí o futebol do Cariri, mais uma vez, não se mantendo, né, cara? Porque ao mesmo tempo que você tem 2 equipes na Série A, as 2 é que vão cair, teoricamente, né? E provavelmente. Por mais que o Barbalha no passado aprontou, foi mesmo, acabou ficando, né? Inclusive, se não me engano, já é o 3º ano consecutivo que o Barbalha vai aos trancos e barrancos. Escapa fedendo, como diz o bom cearense. Mas eu acho que esse ano não tá difícil. Inclusive, em um jogo eletrizante no Inaldão, em Barbalha, a equipe da casa deixou escapar a vitória nos acréscimos. Aos 51 minutos do segundo tempo, Ludic marcou o gol de empate para o Floresta, frustrando a torcida local. Gabriel Andrade havia aberto o placar. Com o empate, Barbalha e Floresta ficam colados na classificação do quadrangular de rebaixamento, somando apenas 1 ponto cada um. A disputa pela permanência na Série A do Cearense promete fortes emoções. Será? Barbalha 1, Floresta 1. Para minha decepção, que eu imaginava que Floresta fosse brigar mesmo entre esse segundo degrau em relação a nível e competitividade. Mas, infelizmente, o Floresta está brigando para permanecer ou para não cair. Importante você falar isso porque o Floresta passou 2 anos fora, né? Mesmo atuando no Campeonato Brasileiro, na Série D, depois na Série C, se mantendo na Série C, ele passou 2 anos jogando a Série B do Campeonato Cearense, viu o quanto é difícil e cair novamente eu acho que não é bacana, né? Então, como o Elenilson falou, tem 2 jogos aí para se recuperar. Estava fazendo conta aqui, vai acabar que o Cariri vai ser o fiel da balança, né? Vai ser o fiel da balança, porque mesmo o Barbalha empatando aí vai ter o jogo entre Floresta e Iguatu, deve ser um jogo pegadíssimo. Caso aconteça um empate, os 2 só fazem 2 pontos, né? E aí o Cariri se venceu, então o próprio Barbalha vencer, já passa na frente, já tem essa diferença de pontos, né? Então eu acho que o Cariri vai acabar sendo o fiel da balança para passar. Mas, pelo futebol apresentado até aqui, né, a gente enxerga que tanto o Iguatu quanto o Floresta sejam os times que vão ficar aí na Série A do Campeonato Cearense. A gente lembra que o Floresta é treinado por um técnico bastante experiente, né? A gente imaginava que ele pudesse trazer algo a mais para o Floresta, só que em termos de resultado não tem produzido tanto, né, Lenilson? Eu posso estar até sendo exigente demais, mas o Floresta, ele para mim é uma decepção, assim, sabe? Porque se você tirar Ceará e Fortaleza, o Floresta é o único time que disputa o Campeonato Cearense sem precisar disputar vaga em Série D, sem precisar ir atrás de calendário para o segundo semestre, né? Tirando o Ceará e Fortaleza, ele é o que está em patamar mais elevado a nível de Campeonato Brasileiro. Ele disputa a Série C do Brasileiro, tem um calendário garantido, uma competição, tudo bem, a Série C já foi a prima pobre das competições da CBF, mas hoje não, hoje tem jogos transmitidos. Mas será que não é justamente por isso que eles meio que se acomodam? Tipo assim, eu não dependo do cearense, embora queira ganhar, obviamente, eles querem ganhar, lógico, mas tipo assim, eu já estou garantido, já estou com o meu calendário garantido, então eu posso, sei lá... Rapaz, se pensarem assim, é uma temeridade, porque como é um tiro muito curto, o Campeonato Cearense, corre o risco de acontecer exatamente o que está perigando aí, de disputar competições aí que definem rebaixamento. Né? E outra coisa, a Série D ele só se garante se ele permanecer lá, porque se ele cai, ele joga a Série D só 1 ano, porque depois ele vai ter que brigar pelo próprio Cearense para voltar ao Campeonato Brasileiro da Série D. O Atlético Cearense que o diga, né? O Atlético Cearense está sem calendário justamente por isso. Chegou a estar na Série C, não conseguiu se manter, foi para a Série D, aí veio para o Campeonato Cearense, foi rebaixado e agora só joga a 2ª divisão do Campeonato Cearense. Né? E eu não estou dizendo que eles estão pensando assim, não, tá? Estou dizendo assim, não, sei lá, de repente, eles podem, tipo assim, é menos mal porque eu já estou garantido na Série C, enquanto que os outros não. Ou é isso ou é nada, brother. Ou é isso ou não tem outra opção. Eu tenho que partir para cima para tentar conseguir alguma coisa. É isso aí. Após a primeira rodada do quadrangular do rebaixamento do Campeonato Cearense, a classificação ficou assim, ó. Iguatu liderando com 3 pontos, seguido por Barbalha com 1 ponto e no critério de desempate
ele não desempata em nada, ele continua empatado. Não, eu acho que... foi quanto? Foi Floresta... empatou, tá tudo igual, né? Empatou entre eles, né? Tá tudo igual, aí eu não sei como é que fica esse critério, não. E aí... Não, aí não tem como, Não tem. Aí vai para a na moeda, da primeira fase. Verdade. Vai pra primeira fase faz fase. diferença. Pronto, show de bola. A questão de quantidade de pontos que foram feitos, aí soma-se a esses. Show de bola, verdade. Realmente tem Primeira diferença. fase é que vai decidir. Mas, lógico, ainda tem mais 2 jogos. E o Cariri zerado com menos 3 gols de saldo. Aí está o Campeonato Cearense neste quadrangular da permanência. Rapidamente, para a gente finalizar aqui esse primeiro bloco. Tu imagina, só aqui, né? Eu tava pensando. Imagina um jogo aqui do Cariri, né? Eu acho que Iguatu e Floresta chegam e empatam, né? E o Cariri vai e ganha o clássico contra o Barbalho, por exemplo. Ele já entra na briga com 3 pontos, porque o Floresta vai ficar com 1 ou 2. O Iguatu fica com 4 pontos se empatar. Faltando só um jogo. Meu amigo, Que loucura. Dá tempo Quer aí, ver né? o circo pegar fogo. Eu gosto de ver um negócio mesmo sendo igual do ano passado. O pessoal fazendo conta até a última rodada. Teve gol, né? Diferença de gol, inclusive, para poder rebaixar as equipes. O que eu ia perguntar era justamente esse formato do Campeonato Cearense. A gente dá uma moral para os líderes da primeira fase, que teoricamente, em tese, a gente já imaginava que seria Ceará e Fortaleza já garantidos numa semifinal. Ou seja, os outros times também têm a sua competição. 4 vão para as quartas de final, 4 vão para este quadrangular da permanência. Eu acho que dá uma emoção a mais, não dá não? Alguém falou hoje no programa de rádio, né? Mas para que esse jogo de ida e de volta, não sei o quê? Cara, eles precisam de calendário, eles precisam jogar. Já pensou se tivesse finalizado a primeira fase e eliminado? Era complicado, né? Sem contar, né, João, que eu acho que conta também, não sei se a Lenilson concorda, eles estando nessa quarta de finais, são mais 2 jogos para eles se prepararem para pegar um time que já está mais bem acomodado, são times que são mais fortes. Exato. Você tendo mais 2 partidas, é uma competitividade a mais, é um gás a mais, para o cara passar para uma próxima fase, sonhando, como já aconteceu. Né? Já teve eliminações, aí já teve Atlético Cearense passando, já teve Iguatu passando. Sim. Enfim, pode acontecer também e eu acho que é válido por conta disso. Fora o calendário, é mais uma oportunidade para os times estarem se reforçando na competição. Tem esse detalhe também. E essa questão de você ver o Fortaleza e o Ceará ir direto para uma semifinal, isso é um mérito conquistado dentro da própria competição. Perfeito. Diferente de como tivemos em competições anteriores, que os times que jogavam a Copa do Nordeste chegavam lá na semifinal. Inclusive naquele ano que o Hugo citou que o Iguatu eliminou o Ceará só fez 2 jogos no campeonato. Foram os 2 jogos contra o Iguatu, porque ele chegou direto naquela fase, junto com o Fortaleza, porque jogaram o Nordestão. E isso era que classificava direto para essa fase. Agora não, você vai direto para a semifinal porque você foi primeiro colocado num grupo do próprio campeonato. Então é um mérito conquistado jogando bola e disputando a própria competição. Beleza, só para reforçar, os 2 primeiros colocados deste quadrangular garantem a permanência na Série A para 2026, enquanto os 2 últimos disputarão a Série B do estadual na próxima temporada. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala de Ceará e Fortaleza, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, respectivamente. E também teremos uma entrevista bacana com Kleber Ribeiro, ele que é gestor do Progesp. Já voltamos, não sai daí não, que é rapidez. Cada um tem uma fortaleza no seu coração. Cada um vive a cidade do seu jeito, com a sua marca e o seu olhar. Mas todos têm uma casa. A Câmara Municipal de Fortaleza. Casa do Povo, onde se plantam sementes de transformação, sempre pensando no todo, pensando em todos. Aqui a sua voz ganha força e representatividade através dos vereadores. Seus representantes no debate e na criação de leis, na fiscalização das ações da Prefeitura e na análise das contas do município, para construir soluções pensadas e planejadas para o desenvolvimento de Fortaleza. Para a gente crescer junto e tudo isso significar uma vida melhor no seu bairro, na sua rua, na sua casa. Caminhando junto com a cidade, a Câmara Municipal de Fortaleza segue cada vez mais próxima e aberta ao diálogo.
sempre de portas abertas para você. Sempre feliz por ter você aqui. E estamos de volta com Hugo do Vale e também Helenilson Dantas, os comentaristas de hoje do Resenha de Artilheiro, tá? Dupla top aí, dupla show de bola, cara. Um na cara do gol, o outro, o seu Helenilson. Brincadeira, né? No YouTube você encontra aí Na Cara do Gol, com Hugo do Vale, e seu Helenilson, com o homem que todos os dias está ligado, tá no ar, todo dia, né? Todo dia, 18h30, de segunda a sexta. E hoje dá tempo, será? Dá. Tem que dar, né? Vamos lá, rapaziada. Brasil é campeão sul-americano sub-20. A seleção brasileira venceu o Chile por 3-0 e confirmou o título da competição continental, que garante vaga no Mundial da categoria. Após a primeira fase complicada, incluindo uma goleada sofrida para a Argentina por 6-0. Foi 6-0, foi? 6-0. Pelo amor de Deus. A seleção brasileira mostrou o poder de reação e encerrou a fase final invicta, com 4 vitórias e um empate. Precisava ali vencer e vencer bem e torcer para a Argentina não fazer muitos gols para que conseguisse sagrar-se campeã. E foi o que aconteceu. Brasil campeão sul-americano. Critiquei e assumo o Ramon Menezes. Não acho que ele tem capacidade para estar à frente da seleção brasileira. Nem a principal, nem a sub-17, nem a pré-olímpica, nem a sub-20. Mas, enfim, eu preciso me calar porque ele foi campeão sul-americano sub-20. E para a tristeza dos haters, né, o Brasil foi, né, vencedor nesse negócio. Porque hoje ninguém sabe. Né? Acho que só os meios de comunicação falaram. Alheiro Davi, não tô brincando. Mas os grupos, né? Brincando. Os grupos de WhatsApp todos silenciaram, porque o Brasil venceu, né? A carência do torcedor brasileiro por Copa do Mundo, chateado com muita coisa, saudosos, né, em relação a Ronaldo, a Adriana, a Ronaldinho. Por mais que tenham sido jogadores que decepcionaram na Copa de 2006 e não tiveram condições de ir para 2010, muito exigentes, né, para poder estar querendo algo melhor da seleção brasileira. É uma resposta, a seleção brasileira que teve, né, esse problema, podemos dizer assim, dentro da competição, que é normal. Então não é normal um 6-0, principalmente contra a Argentina, mas perder seria normal dentro da competição. Se recuperou, eu acho que isso é importante. Não é fácil uma equipe sub-20 chegar dentro de uma competição como essa, fora do país, né, distante de todo mundo, levar um 6-0 da Argentina, imagina como é que não fica a cabeça desse pessoal, e conseguir colocar essa cabeça no lugar, trazer esses meninos que de muitos estão jogando fora, já estão não adaptados ao futebol brasileiro, para jogar na seleção brasileira, mas o importante foi o que aconteceu, foi a recuperação, o poder de recuperação, que esse seja o início de um recomeço, para que a gente tenha na base já uma seleção forte, para que consiga ajudar a profissional para os objetivos maiores, que são, de novo, conquistar uma Copa do Mundo. Helenilson, é isso, né, cara? Seleção brasileira trazendo mais uma vez o título. A gente lembra que da vez passada também havia sido campeã, mas foi um baque, cara. 6-0 na primeira fase, mas conseguiu se recuperar, sagrando-se campeã. Pois é, rapaz, não é tão assim incomum a gente ver esse tipo de coisa no futebol, né? Você vê um... Inclusive, eu até pensei isso, rapaz, se o Brasil perdeu de 6-0 para a Argentina, vai se encontrar de novo com a Argentina lá na frente, vai acabar ganhando esse título. Já pensou? Mas eu não imaginava que ia ser assim, claro, né? Uhum. Até porque o jogo foi bem disputado, Brasil e Argentina na segunda fase, foi 1-1, isso. Foi um bom jogo. Foi. Mas enfim, a Argentina foi que na última rodada não conseguiu fazer. Perdeu, né, cara? Amarelou, né? Amarelou, na verdade é essa, bastava fazer no Paraguai. Tudo bem, que o Chile estava totalmente fragilizado já. Na verdade, ele não está eliminado, né? Porque não sei se vocês sabem, mas o próximo Mundial é exatamente lá, no Chile. Então ele já está classificado como país sede. Então, verdade. Como não tinha mais chance de ser campeão, não tinha mais vaga em disputa, já estava garantido, e isso facilitou até as coisas para o Brasil, de pegar o Chile na última rodada, né? Um time totalmente sem pretensão no torneio. Mas aí a Argentina não conseguiu suplantar o Paraguai e
Fazer o quê, né? O Brasil tinha um gol de saldo a mais do que a Argentina antes dessa rodada, ou seja, a Argentina tinha que tirar essa diferença. Exato. Tinha que esperar o resultado do Brasil e também fazer o dele. O Brasil venceu por 3-0, a Argentina precisava pelo menos fazer 5 gols para poder ser campeã, mas perdeu para o Paraguai por 3-2. E falando em base, Cauã, meio-campista do Fortaleza, fez parte desse elenco da seleção brasileira. Cauã, que jogou já no profissional do Fortaleza em alguns momentos, começou o Sul-Americano como titular, ele foi titular inclusive no 6-0 contra a Argentina, depois perdeu espaço, mas enfim, fez parte do grupo e é considerado uma das grandes promessas do tricolor de aço. E já mostrou personalidade desde quando teve chance no Fortaleza, né? Jogou o Clássico Rei. Fez um golaço, Fez golaço de fora da área. Concorreu ao gol mais bonito da temporada, né, no nosso campeonato cearense. E tem muita personalidade, cara. É um tipo de jogador que eu particularmente gosto muito, né? Que é um jogador que atua ali como volante, ou segundo, ou até mesmo o primeiro, mas especialidade como segundo volante. Joga um pouco mais avançado, gosta de pisar na área, tem uma finalização como uma das suas características. Tem um futebol muito parecido com o do Hércules. Não tem a mesma estatura física, o mesmo porte muscular, mas tem também um grande futuro, o Cauã. Acredito que se tiver mais oportunidades, como o Hércules teve, e aí basta a gente dizer que não só depende do Vojvoda, depende também do Cauã. Quanto mais ele se adaptar aos treinos, se adaptar ao plano de jogo do treinador, ele vai ter mais oportunidades e acredito que seja uma das próximas promessas do Fortaleza a ganhar o Brasil afora aí. Uma joia que precisa ser lapidada e Vojvoda sabe fazer isso, pelo menos é assim que nós esperamos, né, Lenilson? É verdade. E como completando o que o Hugo falou, na verdade o Cauã, ele não só jogou profissional e como também fez gol pelo Goiás já, não só pelo Fortaleza. Antes de vir para o Fortaleza, ele também já tinha atuado pela equipe profissional do Goiás, que tinha marcado lá no Campeonato Goiano. E hoje eu vou te dizer, o cara tem 19 anos, chegou no Fortaleza com 17, se eu não me engano. 23, né? Acho que ele tinha 17 anos, 18 mais anos. Mais ou menos isso aí. No máximo 18 anos. Já havia jogado pelo Goiás muito cedo como profissional. Então, quer dizer, tem sua qualidade. Tem. E assim, e você para chegar no time do Fortaleza hoje ali, como um volante, principalmente, é verdade. E vindo da base e brigar por titularidade, o sarrafo está lá em cima, né? Você vai disputar a posição com os Poquetinos, os Rossetos e o Zé Welles, Paulo Fernandes da vida, né? Complicado. Rosseto, né? E o histórico de volantes do Fortaleza também é magnífico, né, cara? Ederson, Hércules, Caio Alexandre, aí você falou Zé Wellison, Sacha, agora o Paul, Rosseto, Felipe, Pochettino, né? Felipe, quer dizer, é difícil, velho, é difícil. Até porque podemos dizer que é o coração do time do Fortaleza, o meio-campo e principalmente esses volantes que têm essa facilidade, né? De passear ali pelo meio-campo, tanto na parte defensiva como na ofensiva, começando o jogo, tendo o passe como as suas principais características, seja ele alongado ou mais próximo, é bem complicado. E o Cauã, você vê que ele se adaptou rápido, porque no começo do Campeonato Cearense do ano passado, ele se adaptou ao time principal do Fortaleza enquanto as peças iam se ajustando, até que ele foi perdendo espaço e o Fortaleza formou aí uma trinca de volantes, né? Uma no primeiro semestre e a outra no segundo. É verdade. Ok, sucesso para você, Cauã. Volte e venha defender as cores tricolor com maestria, da maneira como você sabe fazer. Muito sucesso, é um jovem ainda, então que Deus abençoe sua carreira, tá bom? Deixa eu falar agora de Copa do Brasil. O Ceará embarcou nesta segunda-feira rumo a Aracaju para enfrentar o Sergipe em jogo único pela primeira fase da Copa do Brasil de 2025. O duelo será nesta quarta-feira, dia 19, às 20 horas, na Arena Batistão, e vale vaga na próxima fase da competição nacional. A grande novidade na delegação alvinegra, nós falamos sobre isso no programa de rádio hoje, é que o lateral esquerdo, Matheus Bahia, ele era dúvida, mas vai jogar. Aliás, foi relacionado. Viajou, ele sentiu dores no tornozelo após o jogo contra o Confiança, mas já se recuperou e já está à disposição do técnico para o confronto contra o Sergipe. Jogo difícil, eu acho, só que a gente falava também no programa de rádio, né? O Sergipe vem de uma goleada no final de semana, tá? E é o 7º colocado no campeonato sergipano. Mas por que eu falo que é difícil? Porque, cara, é jogo único, é eliminatório.
Não tem essa, e não tem aquela vantagem do time melhor ranqueado, tá? Esse ano não tem vantagem. Empatou, é penalidade. E aí o que decidir no jogo no tempo normal é o time que vai passar. E como a gente também falou lá no rádio, né? Tem muitos desses clubes aí do Nordeste, principalmente, que tem um campeonato estadual mais estendido, eles apostam, por exemplo, numa Copa do Brasil, porque caso o Sergipe passe pelo Ceará, ele bota no bolso uma grana bastante interessante para poder continuar, né, o restante da temporada, fazer investimentos e aí participar de outras competições, inclusive o próprio estadual. Entrando em campo já são R$830 mil. R$830 mil. E o Ceará tem o exemplo do Confiança. O Sergipe não está no mesmo patamar do Confiança, mas o jogador pode absorver a mesma coisa que os jogadores do Confiança absorveram no jogo aqui pela Copa do Nordeste. A gente viu um time que não tinha tanta técnica assim, mas a disposição foi o suficiente para poder dar uma segurada no Ceará durante o jogo. O Bahia, com certeza, é um excelente reforço. É um cara que se adaptou demais à lateral esquerda ali do Ceará. Se machucou sozinho, acabou dobrando o pé numa jogada onde ele estava sozinho para levar para a linha de fundo. E é um ótimo reforço. Como você bem falou, o Ceará tem que levar, como sempre leva, mas muito mais a sério a competição, porque além do dinheiro, além da visibilidade, tem aquela vontade, né, de chegar pelo menos no mesmo feito que aconteceu em 94, quando o Ceará foi vice-campeão da Copa do Brasil. O restante da história a gente não conta, porque senão o Sérgio Alves vai ficar muito chateado. O meio-atacante Rômulo foi oficialmente apresentado como reforço do Ceará na tarde da sexta-feira passada na sala de imprensa do CT de Porangabuçu. Durante a coletiva, o novo camisa 19 falou sobre a sua chegada ao clube e destacou a força da torcida alvinegra como um dos motivos para a sua decisão de vir atuar no alvinegro. E não tive dúvidas, né, depois da nossa conversa, que seria aqui o lugar que eu queria estar, né? Então eu fico muito feliz, chego aqui no Ceará muito feliz mesmo em poder jogar, ajudar a equipe da melhor maneira possível, né? E agora é continuar trabalhando para eu sempre fazer o meu melhor, sempre dedicar pela equipe, né? E tenho certeza que a gente tem grandes coisas por esse ano aí. E agradeço mais uma vez. Eu chego aqui no Ceará com muita vontade de vencer, né? Eu sei a vontade do Ceará, né? O pessoal que está aqui do meu lado já me passou isso, né? Eu sei o quanto que esse time é gigante em querer vencer, em querer estar no topo. Então eu venho para isso, eu venho para agregar, eu venho para querer vencer também, para conquistar títulos, para conquistar coisas que a gente tem em pensamento. Então acho que é isso, a gente pegar, botar na cabeça que a gente tem muito a ganhar esse ano. Elenilson, Rômulo, meio atacante, e aí, como é que ele pode se encaixar nessa equipe do Ceará e aí, ele vai ter essa oportunidade, o que você acha? Pois é, ele já vai chegar disputando posição com gente pesada ali, né? Até o Hugo estava falando aqui em off, né? Eu acho que ali para tirar a posição do Mugni, ele tem que jogar muita bola, viu? O Mugni está jogando muito, né, cara? O Mugni nessa temporada começou bem pra caramba. E depois do que fez no Clássico, aí... Mas aí tem o outro garoto, o Matheus Araújo, que está jogando muito. E ainda tem um recalde, né? A tarefa dele vai ser... Está disputando posição ali. Não tem não. Mugni e Matheus. Não, mas mesmo assim, a tarefa dele vai ser árdua, viu? Lembrando, assim, a gente está falando do confronto do Ceará com o Sergipe, né? Eu não sei se vocês lembram do Adenilson, que fez um baita campeonato cearense pelo Guarani de Juazeiro. Sim, lembro. Ele está lá no Sergipe, né? Vai enfrentar o ex-clube, né? Ele jogou no Ceará também, o Adenilson? Jogou. Nem lembrava da passagem dele. E ele está no Sergipe, é? Está no Sergipe, Acho que legal. Ele tinha, assim, a gente tinha uma expectativa muito boa. Eu tinha. Muito? Não, canhoto? Um moreno, canhoto Depois o Fortaleza emprestou ele para o América de Natal. Exato. Eu tinha expectativa grande. Ele lembra muito aquele Valdeir que passou por aqui também do Ceará, um moreno alto também. É verdade. Thiago Humberto, né? Enfim. É isso. Tá bom, então sucesso aí para o Rômulo com a camisa alvinegra. Quero falar agora do tricolor de aço. O Fortaleza se prepara para o confronto contra o Vitória da Bahia pela Copa do Nordeste. Sob o comando do Juan, o Leão do Pici busca retomar a liderança do grupo. Em 3 jogos pela competição, são 2 vitórias e 1 derrota. O tricolor de aço recebe o Vitória no dia 19, às 21h30. E eu, para quem não sabe,
Estarei lá com o meu parceiro Filipeta. Bora, Filipeta? Com a camisa do Lion e a bandeira tricolor. E aí, meu irmão? Vitória, que nesse momento é o líder do seu grupo, fica revezando ali com o Fortaleza e o Leão precisa ou deseja recuperar esta liderança, cara. É isso, né? Mais um confronto muito disputado para a equipe do Fortaleza e agora, depois das declarações do Carpini, né? Aí que o negócio vai ficar meio acalorado mesmo, né? Ele falou que era o time melhor de se trabalhar e de se conhecer e de se estudar era o Fortaleza, né? O mais fácil, né? Então vamos ver se realmente é fácil. Para o Fortaleza é uma questão de convicções, eu acho. Eu acho que chegou já num período onde o Fortaleza poderia fazer qualquer tipo de experiências. Eu acho que todos os jogadores do elenco já foram utilizados pelo Fortaleza, tirando o terceiro goleiro, se eu não me engano, o Magrão. Então está na hora do Voivoda realmente colocar em campo aqueles jogadores que ele acha que são os titulares e fazer um revezamento que é conhecido por ele. 2, 3 jogos seguidos vão ser substituídos. Tem alguns que aguentam mais jogos, vão ali até 5 jogos seguidos. E para poder trazer o Fortaleza para aquela competitividade que a torcida quer. Eu não estou dizendo que até agora o Fortaleza não quis ser competitivo. É realmente numa montagem ou remontagem do elenco, absorção de alguns atletas para se inserir dentro do time, mas eu acho que está passando da hora. Copa do Nordeste principalmente, está bem na competição, mas depois da derrota que teve lá para o Altos, o negócio ficou bem complicado para as bandas do PC e nada mais do que ganhar um clássico, né, contra a equipe do Vitória, para poder voltar a ser o Fortaleza que a gente está esperando nessa temporada, não só na Copa do Nordeste, mas principalmente nas competições que vai disputar, que é a Série A do Campeonato Brasileiro e na Libertadores, que se classificou direto em 4º colocado no Brasileiro. Carpini, que vem numa sequência invicta, são 16 jogos à frente do Vitória da Bahia, sem perder, e ele falou, o fato do Voivoda estar no Fortaleza há tantas temporadas não é ruim não, fica fácil para mim estudar o estilo jogo. É por aí mesmo, Lenilson? Eu acho que ele está tentando ver o outro lado da moeda, né? Porque, como é que entende o Voivoda, pelo amor de Deus? O cara muda... Porque assim, nem eu, que acompanho o Fortaleza diariamente, consigo adivinhar como o Voivoda vai escalar o time. Se ele tem os métodos dele, eu sinceramente desconheço. Mas é um jogo muito interessante, né? O terceiro confronto do Fortaleza nível Série A no ano. Foi muito bem em um, foi reprovado no outro. Né? Vai ser um tira-teima agora contra o Vitória, vai ser um jogo muito pesado mesmo. Não, foi Sport, Ceará e agora Vitória. Tá, o terceiro confronto de Série A que ele vai ter no ano. Né? E o Fortaleza não pode ter o mesmo luxo do ano passado de perder várias seguidas na Copa do Nordeste, porque este ano, diferente do ano passado, ele perde ponto para os times que estão no grupo dele. Ano passado, o Fortaleza se classificou com 8 pontos. Eu acho que ele foi beneficiado ano passado. Ano passado ele se classificou com 8 pontos. Sim, o regulamento favoreceu e aí ele caçapou a sequência. E foi campeão. Não há o que se fazer, né? Mas esse ano ele não vai ter essa oportunidade, então não pode ficar perdendo ponto, acaba saindo do G4 e para voltar vai ser sufoco. Cara, a gente vai falar sobre um ponto que é a segurança do sócio-torcedor, que teve muito disso esses dias, né? Você pode compartilhar com a gente alguma coisa? Eu vou já colocar o vídeo aqui do Marcelo Paes, mas eu vou precisar me despedir do Eranilson Dantas. Então, fala um pouco para a gente aí sobre essas medidas, aquilo que foi anunciado oficialmente, né? Foi um pronunciamento do próprio clube e o que está acontecendo de fato e o que o Fortaleza deseja resolver, como ele deseja resolver isso? O que de fato aconteceu é que houve um vazamento de dados, né, da base de dados com dados pessoais do sócio-torcedor, o site Fortaleza, que o Fortaleza prometeu agora uma investigação para saber como aconteceu esse vazamento e todos os sócios-torcedores, todos não, né? A gente pode dizer assim, grande parte dos sócios-torcedores tiveram seus cartões de crédito utilizados de forma inadequada, de forma por terceiros, que a gente chama de clonagem, né? Tiveram seus dados copiados e usados de forma fraudulenta. Então, o Fortaleza soltou um vídeo ontem, ou foi hoje, não lembro, foi agora recente, né? Com a Daniele Portela, ontem, né? Informando que a partir daquela data o problema foi corrigido, mas o problema é que, anteriormente a isso, né, os dados já foram vazados. Então quem cadastrou seu cartão de crédito antes do problema ser solucionado e ainda não teve problema, é melhor cancelar o cartão e fazer um outro, porque não garante, o Fortaleza só garante
né, a segurança de quem cadastrar a partir de agora, a partir da data da solução. Anteriormente a isso, você corre o risco de ter o seu cartão ainda utilizado de forma fraudulenta. Então, essa foi a mensagem que o Fortaleza quis passar e ficou de investigar e trazer para o torcedor aí uma solução, assim, a solução não, uma explicação, porque a solução eles já garantiram que fizeram, e aí cabe agora ao torcedor fazer esse cuidado especial de, caso ainda tenha cartão cadastrado, que foi cadastrado anterior à data, cancelar esse cartão e fazer um novo por motivo de segurança. Beleza, se o Márcio puder botar a página 15 aí, fica bom pra gente, certo? A página 15, Márcio. Elenilson Nancy, meu parceiro, muito obrigado. É mais fácil. Muito obrigado, meu parceiro, explicou bem pra gente aí. A gente vai, inclusive, ouvir como é que o clube se pronunciou. Se pronunciou. Mas muito obrigado pela tua participação. Estaremos de volta aqui em outros momentos, se Deus quiser. Valeu, meu irmão. Fazer nossa. Vai, ajeita aí na página 15. Pronto, o Fortaleza anunciou neste domingo uma série de medidas para combater problemas de clonagens de cartão de crédito. Pode subir. No sistema de sócio-torcedor. Entre as ações estão o reforço na segurança dos servidores e a realização de uma auditoria externa. Marcelo Paes, CEO do clube, pediu desculpas aos torcedores pela situação. As medidas visam garantir segurança e a confiança dos sócios torcedores. Nós reforçamos aqui o nosso pedido de desculpas ao torcedor. Reconhecemos o problema, pedimos desculpas aos sócios que foram afetados com essa situação, reforçamos o compromisso de trabalhar para evitar situações como essa. O Fortaleza já tomou e vem tomando todas as medidas necessárias para corrigir essa situação. Continuaremos monitorando tudo para assegurarmos a proteção dos dados de nossos torcedores. Mais uma vez, agradecemos pela confiança. Vamos sempre juntos buscando o melhor para o nosso clube. Um forte abraço a todos. Beleza, tá aí, a gente espera o melhor, que tudo se resolva. E eu acho legal você mostrar a cara, né? O CEO Marcelo Paes apresentando a justificativa, explicativa e pedido de desculpas para o torcedor, tá bom? Deixa eu falar outra coisa interessante aqui. No dia 21 de fevereiro, a partir das 18 horas, o Teatro Rio Mar Fortaleza será palco da maior celebração do esporte cearense, promovido pelo Progesp. O evento vai premiar as boas práticas de gestão esportiva, os destaques do ano 2024 e entregar a medalha do mérito desportivo do Ceará. Com a participação de 29 federações esportivas, as categorias incluem atleta do ano, técnico do ano, para-atleta do ano, gestor do ano e a honraria amigo do esporte cearense. Para falar sobre as expectativas e a importância dessa premiação, nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio Kleber Ribeiro, gestor da Progesp. Seja muito bem-vindo, boa tarde, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse evento. O Prêmio Esporte Ceará é uma ação do Progesp, que é um programa de desenvolvimento da gestão do esporte cearense. Um programa realizado pela Secretaria de Esporte do Estado do Ceará, CESPORT, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, a antiga escola técnica, a saudosa escola técnica, que todos devem conhecer ainda como o Cefet, a escola técnica, e também com o Instituto Dragão do Mar. Então, nessa parceria entre essas três organizações, surgiu aí essa ação que é o Prêmio Esporte Ceará, que visa, né, tem a finalidade de distinguir, premiar, reconhecer as personalidades esportivas do estado do Ceará e também as organizações esportivas que são destaque em desempenho organizacional, né, em desempenho de gestão e governança, né. Além dessas duas premiações, teremos a concessão da Medalha do Mérito Desportivo do Ceará, uma honraria que foi estabelecida por meio de decreto do governo do estado, está retornando agora após 10 anos de existência, né? Ela ficou 10 anos aí sem ter o evento. Nós resgatamos pelo Conselho Estadual do Desporto do estado do Ceará e teremos agora integrado ao Prêmio Esporte Ceará, como você bem disse, né, no dia 21, né, às 18 horas, no Teatro Rio Mar. Para participar, como é que faz? Bom, os convidados para o evento são as organizações que integram o Progesp, que são as federações. Hoje nós temos 29 federações inscritas no programa que dá suporte a essas entidades. Então, fora essas entidades que vão convidar os seus membros filiados, atletas, técnicos, dirigentes, enfim, nós também estamos convidando as autoridades públicas e privadas do esporte cearense, mas também quem puder acessar
o Instagram do nosso programa, que é o @CIGESP-CE. Manda lá um direct ali, que a gente pode também convidar vocês para participar desse evento. As vagas são limitadas lá no Teatro Rio Mar, mas a gente promete aí olhar com carinho quem estiver participando do programa, estiver assistindo o programa e mandar um direct lá no @CIGESP com CE. Deixa eu entrar logo aqui para ver se eu consigo essa participação. Você é convidado VIP, nossa, vocês todos estão convidados. Você falou 29 federações. Exatamente. Inclusive, Federação de Travinha vai estar por aqui, Federação de Orientação vai estar por aqui, mas tem uma fila ainda para se afiliar com vocês. Exatamente. Né? O Progesp nasceu com o objetivo de dar suporte para as entidades esportivas do estado do Ceará. Suporte de gestão, de governança, de comunicação, de marketing, de projetos, de evento. Então a gente nasceu com essa finalidade, dar suporte para as entidades esportivas poderem desenvolver, fazer esporte. Hoje temos 29 federações, mas nós estamos entrando no segundo ano do programa e já tem a informação que já atingimos 35 federações esportivas. A última está lá agora, inclusive, lá no Centro de Formação Olímpica, que é a Federação de Orientação, de Esporte e Orientação. O Alisson, que mandou mensagem para mim, estaria aqui hoje, inclusive, mas a gente está remarcando para um outro momento. Hugo do Vale. Primeiro, parabenizar pela volta, Eu acho que é importante demais e eu acho que não há momento mais oportuno. Todo mundo fala de futebol, sempre só o futebol, é Ceará, é Fortaleza, é Ferroviário. E a gente sabe dos grandes atletas, que nós temos à disposição. Principalmente agora aparecendo novos esportes, Tem o beach tennis, tem o futevôlei, São esportes que estão aparecendo. E de uma certa forma, assim, premia, Já que o investimento não é tão alto para essas outras modalidades, a questão de abrir oportunidades para essas federações, onde elas vão ter esse apoio de vocês, que eu acho que aí é um incentivo a mais para novos adeptos ao esporte, tirando das ruas e entrando para o esporte. Exatamente, A gente sabe do apelo popular, da popularidade do futebol, que é importante, eles têm espaço nos canais de comunicação, tem mais recurso, inclusive, enfim. Mas as demais modalidades, elas têm uma realidade um pouco diferente, As entidades esportivas não têm condição de manter uma estrutura administrativa. Então, o Progesp nasce com essa finalidade. E o prêmio vem para tentar, de alguma forma, incentivar, distinguir, premiar os atletas dessas modalidades também. Mas não é só isso não, Marcelo Paes, por exemplo, foi um gestor indicado ao prêmio de gestores do ano, e está concorrendo ao prêmio Gestores do Ano pelo Prêmio Esporte Ceará. Então, pode também ser por um júri técnico, está tendo uma votação nesse momento, inclusive, por um júri técnico qualificado. E nós teremos lá na sexta-feira a divulgação, o anúncio de quem é o melhor, o maior destaque do ano de cada categoria. Como o João Paulo falou, o melhor atleta do ano, masculino e feminino, o atleta com deficiência, que é o para-atleta, técnico ou técnica do ano e também o gestor do ano. Marcelo Paes, que é do futebol, está concorrendo nessa categoria. Então, além disso, dar alguns spoilers, alguns anúncios aí. Olha aí. A medalha do mérito já está sendo divulgada, então foi uma análise feita pelo Conselho do Desporto do Estado do Ceará. Temos, por exemplo, como a premiada, atleta premiada com medalha, a Shelda. A Shelda, que foi multicampeã esportiva, Shelda BD. Então, multicampeã mundial, multicampeã nacional, medalhista olímpica, está vindo dos Estados Unidos, está morando nos Estados Unidos atualmente, está vindo para receber o prêmio, então é uma das pessoas que vai ser premiada com a medalha do mérito. A medalha do mérito distingue do prêmio Destaques do Ano. Não é o Melhores do Ano. A medalha do mérito são os melhores da história do esporte cearense. Uma honraria, É uma honraria mesmo, uma medalha. Feito, É uma medalha concedida pelo governo do estado. Legal. Não é do ano, é da história, Isso. Então, no evento nós teremos lá a primeira parte dos destaques do ano e teremos, no final do evento, a medalha do mérito, que são os maiores da história do esporte cearense. E entre essas duas premiações, a Federação Esportiva com o melhor desempenho de gestão e governança. Então, é um prêmio aí que tem essas 3 vertentes. Espetacular. Meu amigo, muito obrigado pela tua participação. Você volta em outro momento para falar sobre o projeto, o Progesp mesmo, tá? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Eu preciso informar, justificar. Rogério Pinheiro, secretário de Esportes do Estado, está com a gente hoje, mas recebeu uma convocação do governador
para o interior fazer inaugurações, então não pôde estar com a gente, mas mandou o recado. Vou em um outro programa, então a gente espera aqui o secretário também. Cara, brigadão pela tua disponibilidade, cara. Nós que agradecemos e contamos com todos vocês aqui da equipe da TV Câmara, né, no evento, né, estaremos lá à disposição para atendê-los, que vai ser uma noite de gala do esporte. Estamos tratando como o Oscar do esporte. Fantástico, E é legal, e é isso fantástico. O Duvalho, obrigado, parceiro. Tamo junto. Até quinta, né? Até quinta, se Deus quiser. Elenilson, obrigado também. A turma técnica da TV Câmara Fortaleza, muito obrigado por todo o apoio, tá? O Resenha de Artilheiro fica por aqui. Agradecemos a sua audiência, a sua companhia. Continue ligado nas nossas redes sociais para não perder nenhuma atualização. Nos vemos na próxima quinta-feira, 16h30, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, toda segunda e sexta-feira, de 11 às 13, na FM Fortaleza 90.7. Resenha de Artilheiro tem produção, roteiro e edição. Eu, João Paulo Quintela. Concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Uchoa. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de telecomunicações e direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Moema Soares. Comentários hoje, Hugo do Vale e Elenilson Dantas. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.